Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso último encontro do Clube do Livro. Eu estou bem feliz por tudo que a gente conseguiu trabalhar aqui durante esses 10 encontros, esses 9 encontros passados, né? Esse é o 10º encontro, e pronta para o próximo. O próximo vai ser em um formato totalmente diferente, de uma forma totalmente diferente, mais bem estruturada, com matrículas, né? Então as pessoas com inscrições, as pessoas vão se inscrever e vai participar. Bem provavelmente da próxima vez não será gratuito, então dessa vez foi um estudo gratuito, que foi um direcionamento que eu senti de Deus, mas os próximos encontros, os próximos clubes, nós faremos de uma forma diferente. Então aguardem, o próximo livro já estou preparando e os próximos materiais também. Quem participou aqui de forma consistente viu que o material é de boa qualidade, que a gente realmente faz aqui um estudo bem aprofundado. E para quem não assistiu, está chegando agora, tem aí tudo gravado no YouTube, é só maratonar, só assistir tudo lá de forma gratuita. Então vamos começar? Hoje nós temos, vou começar a apresentar aqui. Hoje nós temos 4 capítulos, que são as últimas mentalidades de deserto que a Joyce trouxe, né? Mas para começar, eu sempre trago alguma coisinha, né, para a gente iniciar, e dessa vez eu pensei da gente praticar a gratidão. Vamos pensar aqui em alguns motivos que nós temos para agradecer sobre nós mesmos. O que nós podemos agradecer a respeito de nós? Podemos nos agradecer, né? Ou agradecer alguma coisa que nós temos. Então, sobre o que você tem para agradecer sobre você mesmo? E sobre as pessoas que você ama, o que você tem para agradecer por elas? E a terceira coisa, o que Deus tem feito por você? O que você tem a agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por você? Isso eu acho que é mais fácil, né? Mais fácil a gente agradecer aos outros ou a Deus do que a gente pensar em algo a nós mesmos. Muitas vezes nós somos cruéis com nós mesmos e é isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre essas mentalidades de deserto que nos paralisam. A mentalidade de deserto hoje vai ser a 7, 8, 9 e 10. São 4, né? Nos 4 últimos capítulos do livro. Essa é a 7. A minha vida é tão miserável, eu tenho pena de mim mesmo, porque a minha vida é tão infeliz. Se a gente ficar, né, toda hora ali com esse autoflagelo, já viram pessoas que se autoflagelam, ficam lá jogando, né, uma, um chicote nas suas próprias costas ali, né? Se autoflagelando, e é sobre isso que ela está falando aqui, não é que ela é contra sentir dor ou reconhecer fraquezas. O que ela está criticando é quando a gente fica presa na lamentação, nesse autoflagelo, porque daí a gente não abre espaço para a ação de Deus. Então a gente fica lá assim, ai meu Deus, a minha vida é horrível, né? Eu tô errado, sempre tô errado. E aí a gente não abre espaço para a ação de Deus. E a autopiedade é essa lamentação, que ela nos mantém em escravidão. E é melhor, a Joyce traz ali, né, que é melhor a gente não dizer nada do que dizer a coisa errada diante de uma situação desafiadora. Então, você está enfrentando uma situação desafiadora, ao invés de você ficar ali falando, ai, que horrível, ai, reclamando e trazendo lamentações e autoflagelos, né, e ficando, ai, porque eu errei, porque minha vida é assim mesmo, ao invés de você, se vier isso na sua cabeça, é melhor você ficar quieto e tentar mudar essa mentalidade do que você falar a coisa errada. Então, é melhor você ficar quietinho e silenciar tanto a sua voz quanto a sua mente, do que você sair falando coisas erradas diante dessa situação desafiadora. Porque eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente enfrenta uma situação assim, difícil, é reclamar e ver onde a gente está errado, né? Enfim, ficar ali só lamentando. E aí eu queria trazer algo que eu pensei enquanto eu lia esse capítulo, que é
a autopiedade é diferente da autocompaixão. Então, não é aquilo que você precisa, que você fala assim, ah, então eu não vou ter empatia comigo mesma, né? Não vou ficar pensando no que eu estou sentindo, estou sofrendo? Sim, mas é diferente. A autopiedade é um estado que a pessoa se coloca ali sempre como vítima. Ela fica, nunca nada dá certo, ninguém me entende, por que que isso só acontece comigo? Essa é a autopiedade, o autoflagelo. A autocompaixão é diferente, é olhar para o sofrimento com verdade, com gentileza, reconhecendo que está difícil, mas sem se afundar na dor. Então você fala: "Olha, tudo bem, tá difícil, mas tudo bem eu sentir isso agora, né, eu vou me tratar com a mesma paciência que eu teria com um amigo", né, você não o amigo seu chega lá para você e fala assim: "Nossa, passei por essa situação difícil", aí você vai falar algumas pessoas falam, né, mas fala assim: "Ah, mas também? Você só faz coisa errada, mas também você tá toda errada aí, não sei o quê", só fica jogando culpa, né, para cima do outro. Ou a gente fica: "Não, mas tudo bem, você errou agora, daqui a pouco você melhora, pensa aqui, como fazer diferente da próxima vez, né, o que que você poderia ter feito de diferente?". Então, quando a gente vai aconselhar os outros, parece que a gente é mais gentil do que com a gente mesmo, né, então por isso que eu trago essa diferenciação da autopiedade com a autocompaixão. Então a autopiedade é uma prisão mesmo, paralisa você, e a autocompaixão, ela te move para frente. Então, que a gente possa pensar aqui nessas 2 situações, sempre, né. Então pensar que se você está ali, está reclamando, essa autopiedade não é legal, porque ela te paralisa. Então se está te paralisando, é autopiedade, e se está te movendo, é autocompaixão. Se você fazer aquele carinho de falar: "Não, tá difícil mesmo, eu errei aqui, mas eu vou fazer diferente, vou me tratar com paciência". Fez sentido essas 2 comparações? Joia. Porque a Joyce trouxe essa questão e me veio na mente, eu falei assim: "Poxa vida, né, mas e aquele carinho com a gente mesmo, né, da gente ficar ali no sofrimento?". E aí eu pensei e fui pesquisar sobre essas 2 diferenças. Aí ela trouxe lá um exemplo da vida dela mesma, quando ela estava com dificuldade no casamento dela, o marido só ficava assistindo o jogo, e ela reconheceu depois de um tempo que quando ele fazia essas coisas, ela ia limpar a casa, que era como mostrar para ele que, ele estava se divertindo enquanto ela estava sofrendo. Foi uma atitude, assim, bem infantil da parte dela. E ela falava que ela passava, assim, com tudo, com o rodo, ligava o aspirador e fazia aquele barulheiro, aquele auê, para ele perceber que ela estava ali: "Olha, eu tô limpando, eu tô aqui, eu tô sofrendo, e você tá aí assistindo o jogo", né. E ele nem tchum, quando ela passava ali, às vezes, com a vassoura e tudo, ele ainda falava: "Você pode pegar um chá para mim?". E ela: "Não", e ela ficava com muita raiva, e aí ela ia para o banheiro chorar, aí ela ficava lá, chorava, chorava e falava: "O que que adiantou, né, ela ficar limpando a casa, sofrendo ali, chorando no banheiro", enfim. E ela traz isso, às vezes a gente age de forma infantil para mostrar para os outros quanto a gente está sofrendo, quando na verdade a gente pode dialogar, a gente pode orar, pedir para Deus resolver essa situação, nos dar sabedoria para resolver essa situação, ou fazer algo que a gente gosta. Então, assim, nossa, meu marido tá tirando esse tempo para assistir o jogo, coisa que ele gosta, o que que eu gosto? Ah, eu gosto de, sei lá, passear no shopping, fazer minhas unhas, também assistir algo que eu goste, né, uma série, ou ler um livro, o que que eu gosto de fazer, né, que eu posso e dialogar, falar: "Olha, eu acredito que você está passando tempo demais, tudo bem você gostar de ver jogo, mas precisa ser o dia todo, né, o tempo todo. Eu gostaria de passar mais tempo de qualidade com você", né. E isso a comunicação não violenta traz muito, né. Eu dei um treinamento para uns pais que fala justamente sobre isso. Às vezes a gente quer alguma coisa e comunica da forma totalmente errada, né. A gente quer mostrar para o outro quanto a gente está sofrendo, quando a gente poderia só explicar de uma forma mais madura e adulta o quanto aquilo, né, olha, eu estou sentindo. Você pode falar que você está se sentindo triste. Olha, eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou com raiva. Por quê? Porque eu preciso de mais atenção, eu preciso passar mais tempo de qualidade com você. Será que você poderia diminuir o seu tempo, né, no jogo e se conectar mais comigo?
também não vamos proibir a pessoa, né? Ó, nunca mais vai assistir jogo. Também não quero que você assista. Tem um equilíbrio aí, né? Da gente manter tudo em equilíbrio, porque esse tempo individual também é muito importante, né? Quando se trata de uma relação do casal. Mas a gente pode aplicar isso a todos os tipos de relação, seja ela no trabalho, seja com seus filhos, né? Enfim, aplique isso para qualquer relacionamento que você tenha. E aí ela fala assim, na página 235, quanto tempo você gasta em autopiedade e como você responde aos seus desapontamentos? Ela fez um linkzinho bem de leve com apontamento e desapontamento, e eu pensei logo num lápis, né? A gente está escrevendo ou pintando e aquela ponta quebra. A gente poderia chorar, jogar o lápis fora, jogar o lápis longe. Ah, quebrou, e agora? Meu Deus, eu não vou conseguir terminar de pintar ou de escrever. Ou a gente poderia pegar o apontador e apontar o lápis e continuar desenhando e escrevendo, né? Então, olha que analogia legal. Como a gente lida e responde com esses desapontamentos, né? Quando chega um desapontamento para nós, será que a gente quer jogar tudo para o alto e só lamentar e sofrer? Ou a gente vai pegar o nosso apontador, vamos apontar e vamos continuar, né? Porque a gente fica tanto tempo ali preso em lamentações e quebrou o lápis. Foi porque eu pus muita força. Não, foi porque eu comprei errado. Esse lápis é uma porcaria. A gente pode ficar ali quanto tempo, né? Ao invés da gente ficar focando na solução, né? No apontamento e não no desapontamento. E aí nós já vamos para o capítulo 23, que é a mentalidade de deserto número 8, onde ela fala, eu não mereço as bênçãos de Deus, porque eu não sou digno. Não sei se vocês se identificam com isso, eu acabei me identificando um pouco com essas questões, porque às vezes a gente não se acha merecedor. A gente acha que a gente precisa sempre ficar provando o nosso valor, buscando, fazendo as coisas para merecer. A gente foi educado dessa forma, então, olha, você faz isso e ganha isso, né? A gente foi, às vezes, educado numa forma de recompensa. Então, antes de você receber tudo de maravilhoso que Deus tem para você, seja ali, né, fazendo a comparação com a Terra Prometida, a sua culpa, a sua desgraça e a sua vergonha precisa ser retirada. Então, quando o povo israelita foi entrar na Terra Prometida, Deus fez isso, olha, vamos tirar isso de vocês antes de vocês entrarem lá. Vocês vão entrar numa nova terra. E aqui nós estamos entrando em uma nova mentalidade. Então, antes de adentrar nessa nova mentalidade que vem de Deus, que vem da palavra de Deus, nós precisamos retirar a nossa culpa, a nossa desgraça e a nossa vergonha. Porque a gente nunca vai poder merecer a bênção de Deus. Nunca. Se você esperar merecer, você nunca vai conseguir. A bênção de Deus, ela vem gratuita. O amor de Deus, ele é gratuito. Tudo que Deus tem para você é gratuito. Nós não podemos, de forma alguma, pagar isso, né? Merecer de alguma forma. Nós não podemos. Nós somos extremamente limitados, né? Na nossa carnalidade humana para merecer. E aí a gente fica assim, então se eu não mereço, eu não vou receber. É de graça, Deus está te dando, nós só precisamos receber. Porque se a gente ficar recusando aceitar o perdão de Deus, a gente continua se culpando. Ai, eu tô errado, eu não posso, né? Não sei se vocês já erraram, tiveram algum pecado e ficaram com vergonha de orar. Já aconteceu isso? Ah, não vou conversar com Deus hoje, não. Porque eu errei de novo aquela mesma questão, né? Ai, não. Deus, que vergonha. Ai, não vou falar isso com Deus. Não vou nem não olhar. Vou fingir que Deus não existe hoje, só para eu não, né, não passar por isso, né? De ficar com essa vergonha, porque a gente não aceita, a gente recusa o perdão de Deus por vergonha, por culpa. A gente fica se culpando tanto e Deus está ali. Eu já mandei Jesus, ele já morreu por vocês. É de graça, só aceita, pega, né? É seu. E aí a Joyce traz ali, 85% dos nossos problemas originam-se da maneira como nós nos sentimos a respeito de nós mesmas. Não sei se eu já contei para vocês isso, mas eu passei
anos atrás por uma crise, assim, a respeito da graça, até eu entender que o que eu não estava entendendo era a questão da graça de Deus. Eu fiquei chocada, eu falei: "Gente, quantos anos de conversão, de igreja que eu vou e eu ainda não entendi, não tinha captado a dimensão da graça de Deus". Que eu escrevi, né, por várias madrugadas, Deus estava me acordando e falando comigo sobre algo que ele queria que eu trabalhasse, que eu fizesse. E aí eu decidi escrever uma música, que vamos dizer um poema, porque, né, tô aprendendo música agora, eu não sei escrever música com melodia e tudo, mas eu escrevi uma poesia ali, que é na minha mente, um dia viraria música. E aí teve uma parte que eu escrevi assim, que nós a parte específica, eu não vou lembrar certinho agora, mas ela falava sobre conquistar o amor de Deus, sobre, eu vou melhorar para merecer o teu amor. Era tipo isso, olha, eu vou fazer tudo certinho para merecer o teu amor. E eu lembro que eu mandei a letra da música para o meu pastor, e ele falou assim: olha, tem a letra tá linda, né? Mas tem uma parte ali que não tá legal, porque nós não merecemos o amor, não tem nada que você faça que vá te aproximar. Ah, era me aproximar do amor. Ele falava: não tem nada que você faça que vá te aproximar do amor de Deus. E eu falava: como não? Aí eu usei o exemplo do homem rico, né? O Jesus falou: olha, você precisa largar essa riqueza para me seguir. Ele não seguiu, ué. Então ele não. Ele falou: não, isso aí é outra coisa, né? O amor de Deus é gratuito. Ele está ali de graça para você. Só que a gente obedece e tem coisas que nos travam para aceitar esse amor. Faz sentido? Então, assim, não é que o jovem rico ele precisava largar a riqueza para que Jesus o amasse. Não, Jesus o amava e falava, mas tem coisas aí que ainda te impedem de estar 100% aqui comigo. Então, tem coisas em nós que nos travam de aceitar esse amor. Então, nós precisamos, por amor a Cristo, dizer: essas coisas já não servem mais, já não me cabem mais, porque eu amo tanto a Jesus e eu sei que Ele me ama tanto que eu vou me constranger com esse amor e vou me aproximar desse amor, né? Então, eu queria até achar aqui, gente, mas eu não sei onde está essa letra da música. Achei, era assim, ó. Que as minhas emoções não me dominem, ó meu Senhor, que as minhas ações sempre espelhem o teu amor, só o teu amor. Esse trechinho da letra que eu escrevi, antes estava assim, ó, que as minhas ações me aproximem do teu amor. E aí eu troquei, que as minhas emoções sempre espelhem o teu amor. Que é isso, nós vamos espelhar o amor de Deus e não nos aproximar, porque tá lá, é de graça. Então, nada que você faça, né? E se você pensa e se sente não merecedor, isso vai te dar um problemão, realmente. Então, Deus está lá, o amor de Deus está disponível para você, só aceita. Não tenha vergonha de se achegar, né? Na Bíblia fala: venha como você está, se achegue a mim e eu vou te perdoar, né? O perdão de Deus também já foi entregue lá na cruz por Jesus. Antes as pessoas precisavam sacrificar animais, ir lá, né, uma certa época, sacrificar o animal, e aí o sacerdote ia lá, pedir perdão pelos seus pecados, né, ele tinha que falar, ó, a Maíra lá pecou, Deus perdoa ela, por favor, ó, ela tá aqui, entregou uma pomba, mas isso não existe hoje mais, porque Jesus já morreu, então nós podemos nos achegar, o véu do templo se rasgou, então nós estamos ali, né? Deus está aqui hoje, na minha casa, Ele está me ouvindo falar com vocês. Enquanto isso, Ele também está aí do seu lado, Ele está ouvindo você, está disposto e disponível para você. Ele sabe teus pensamentos, Ele sabe teu coração. Nada do que você tenha feito, você consegue esconder de Deus. Então Ele já sabe, por mais que você tente fingir, falar, ai, tu queria que Ele visse isso que eu fiz, Ele já viu, né? Então, mas mesmo assim, Ele está disposto a te perdoar. Então, só se arrepende e aceite esse perdão. Por quê? A gente tem essas duas skins, vamos dizer, bem moderna, que é o herdeiro ou o operário.
Eu não sou herdeira, não sei vocês, né? Eu não nasci herdeira. O que é nascer herdeira? Você ganha dinheiro que você não trabalhou por ele. Você tá lá, ó, nasci, eu tenho 5 milhões? Uau, que legal, eu tenho 5 milhões. Quem? Outras pessoas trabalharam, ganharam esses 5 milhões e depositaram na minha conta porque morreu lá a pessoa e eu ganhei isso. Caramba, quantos anos eu teria que trabalhar na creche para pagar esses 5 milhões para essa pessoa que morreu? Não, mas você não precisa pagar, é seu. Ai, peraí, mas assim, não é um empréstimo? Não, não é um empréstimo, é seu, você ganhou, você é herdeira, você recebeu. Ah, beleza. Agora, eu que não sou herdeira, que não nasci com esses 5 milhões, eu sou operária. Eu vou trabalhar para ganhar meu dinheiro. Então, todos os dias eu acordo cedo, eu vou lá, trabalho, não sei o quê, para que eu receba o meu salário no final do mês. E muitas vezes, no mundo espiritual, ali na nossa vida espiritual, na verdade, diante de Deus, a gente quer ser operário. A gente quer trabalhar. Não, eu vou trabalhar pelo meu perdão. Eu vou trabalhar para merecer o que Deus tem para mim. Eu vou trabalhar. Você não precisa, porque a boa notícia é que você é herdeira, você recebeu todo o perdão, você recebeu todas essas bênçãos. Milhões e milhões de bênçãos estão disponíveis para você. Aí você está deixando lá no banco, porque você não quer pegar. Você fica, eu não mereço. Como que eu vou pagar isso? Você não precisa pagar. É seu. E quando a gente tenta ser suficientemente bom para merecer o que Deus nos dá gratuitamente, é uma mentalidade de deserto. É uma mentalidade errada. Paralisa. Não permite que a gente tenha essa comunhão real e verdadeira com Deus. Faz sentido para vocês? E as coisas que estavam sobre os nossos pais podem ter sido passadas para nós. Então, assim, eu não recebi uma herança milionária, mas eu recebi trauma, eu recebi pensamentos ruins, comportamentos às vezes ruins dos meus pais, né? Dos meus avós que passaram para os meus pais, que os meus pais passaram para mim, e que se eu não cuidar, eu posso passar para minha filha. Dá para quebrar esse ciclo? Com certeza, é por isso que a gente está aqui, porque a gente quer quebrar essa mentalidade de deserto e gerar uma nova mentalidade em Deus. Então, para não passar aos nossos filhos e para a gente já hoje viver uma nova vida, a gente precisa rejeitar essa herança. Essa herança, sim, a gente pode rejeitar, porque atitudes, pensamentos, padrões de comportamentos podem ser herdados. Tem coisas em você, nos seus pais, aliás, tem coisas nos seus pais que você odeia e que você muitas vezes faz igual. Vocês já perceberam isso? Às vezes eu faço um negócio que é parecido com o que eu não gosto na minha mãe e falo, gente, tá fazendo igualzinho. Aí, às vezes, eu faço de um jeito que meu pai faz e que eu também não gostava desse jeito, e aí eu percebo que eu tô seguindo o mesmo padrão, porque eu não quebrei esse ciclo, ainda não quebrei esse padrão, né? E se, aí outro pensamento que a Joyce traz, se a gente ficar tentando fazer boas obras para tentar comprar o favor de Deus, isso só vai denunciar uma falta de fé. A gente não tem fé e a gente não está agradando a Deus, porque o que agrada a Deus é a fé, como diz a palavra. Se você tem fé, você não precisa comprar o favor de Deus. Você está agradando a Deus, né? Então nós temos que fazer as coisas porque nós o amamos e não porque nós queremos comprar esse favor. Então, esse tipo de atitude é atitude de operário e não de herdeiro. Então, o que nós queremos herdar? A graça de Deus. E o que nós não queremos herdar? As atitudes, os pensamentos e padrões de comportamento ruins que os nossos familiares podem ter depositado aqui na nossa conta. Aí a gente tem que rejeitar. Isso sim a gente precisa rejeitar. E aqui, para a gente conseguir absorver melhor essa questão da graça, queria deixar muito claro para vocês que vocês estejam com o coração aberto para receber essa verdade. Você é valiosa, você é valioso para Deus. Às vezes você pode estar pensando, eu não tenho valor nenhum, eu não sou amado, eu sou errada, eu sou errado. Mas você é valioso para Deus. Deus quer que a gente saiba que nós somos amados, que nós somos especiais, que nós somos valiosos, sim, e que
Por isso, nós deveríamos ser santos e irrepreensíveis. Então, porque nós somos amados, é que nós devemos ser irrepreensíveis, entende? Não o contrário. Não, nós não devemos ser santos e irrepreensíveis para sermos amados. É ao contrário. Nós somos amados e por isso nós somos santos e irrepreensíveis, em resposta ao amor. Né? E aí a gente tá, dessa forma a gente fica acima da culpa, da desgraça e da vergonha. Fala assim, Deus me amou tanto que eu vou me comportar direitinho, porque Deus me ama. E aí eu vou melhorar o meu comportamento. Senão a gente fica nessa culpa. Meu comportamento é tão ruim. Ai, meu Deus, será que um dia eu vou merecer o amor de Deus? Vocês entenderam o contraste que eu tô tentando trazer aqui? Porque se você desejar ter uma vida vitoriosa, poderosa e positiva, não pode ser negativo sobre você mesmo. Aí você pensa de você que você é um cocô do cavalo do bandido, é como você quer ser vitorioso. Ter uma vida positiva, poderosa, uma vida poderosa. Se você é um cocô, não tá ornando, né? As ideias não estão batendo, né? Então, você tem que pensar positivo sobre você mesmo para que você tenha uma vida positiva, para que você tenha uma vida vitoriosa. E aí, em Efésios 1:4 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, você é escolhida, você é escolhido. E Deus te amou. Ponto final. A partir daí, assim que você aceita essa verdade dentro de você, você sente um desejo enorme de fazer a vontade de Deus. Esse é o caminho. O caminho é primeiro você aceita o amor, aceita essa graça, essa herança, e depois você fala, eu vou obedecer a esse Deus maravilhoso que me ama. Eu trabalho com educação de filhos, vocês já sabem, já falei para vocês, e eu trago muito essa questão para os pais. Não é assim, olha, você precisa se comportar para eu te amar. Eu te amo. E a criança entende que te ama e ela vai te obedecer, porque ela sente o seu amor, né? Quando a criança não se sente amada, não se sente importante, não se sente vista, não se sente ouvida, ela tende a se comportar de forma rebelde. Ao contrário que quando ela se sente vista, amada, ouvida, ela tende a colaborar mais. E é assim na nossa vida toda. Não sei, vocês com seus chefes, né? Falei de filhos aqui, mas vamos fazer esse comparativo. Eu tive chefes que só mandavam, e eu falava, ai, pelo amor de Deus. Às vezes eu fazia só porque, né, era obrigada. Mas eu tive uma chefe que ela tinha tanto amor por mim, ela cuidava tanto de mim, que eu falava, gente do céu, eu preciso fazer as coisas direitinho essa mulher. Que mulher maravilhosa. E eu percebi isso, que eu trabalhava muito melhor quando eu percebia o amor dela, e ela via assim, eu falava, eu não consigo, Marcinha, eu não tô conseguindo fazer isso aqui. Ela fala, calma, tô aqui com você, vamos junto, eu vou te ajudar aqui, vou te ajudar ali, qual que é a sua maior dificuldade? Eu tô te ajudando, tô do seu lado. Ela era minha chefe e me tratava dessa forma. Aí eu queria o menos possível levar problema para ela, porque ela era tão amorosa, tão carinhosa, que eu falava, não, peraí, eu vou me esforçar aqui bastante para dar orgulho para essa mulher, que mulher maravilhosa, né? Olha só o movimento que ela fez, e não foi forçada, era o jeito dela. Ela é assim, né? Uma mulher que ama, que se entrega, que serve. E aí fica muito mais fácil você colaborar com uma pessoa assim do que com uma pessoa que fica ali toda hora te enchendo, falando quanto você é errado, quando você faz coisa errada. Tá vendo? Errou de novo, tem que fazer certo, vai fazer certo. E você fala, aí você fica tão desmotivado, né? E Deus é esse pai maravilhoso que nos ama e que está sempre disposto a nos acolher e a nos perdoar. Vamos para o capítulo 24. Mentalidade de deserto número 9 é: por que eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em situação melhor do que eu, em melhor situação do que eu? Por quê, gente? A gente sabe que ciúme é ruim, né? Inveja, pior ainda, todo mundo sabe. Mesmo sabendo, quem nunca, né? Quem nunca sentiu um ciúminho?
quem nunca sentiu uma inveja, né? Eu coloquei aí uma imagem de fundo da grama do vizinho ser mais verde, não é? Ah, a grama do vizinho tá bem mais verde que a minha, né? O ciúme, a inveja e a comparação mental de nós mesmos e nossas circunstâncias com os outros é uma mentalidade de deserto. Então, isso te paralisa. Ciúme é ter medo de perder o que se tem para outra pessoa. Ressentimento do sucesso de outra pessoa, uma inveja também, né? Que já era uma inveja ali. Então, a outra pessoa está tendo super sucesso, você não teve sucesso e fica. Ai, nossa, essa pessoa nem é tão boa assim. Ai, ou, né, você tem algo e tem medo de perder aquele algo, aquele alguém para outra pessoa, porque você acha talvez que a outra pessoa é melhor que você, e você fica, ai, aquela menina é tão mais bonita que eu, né? Se meu namorado olhar para ela, eu perco ele rapidinho, né? A gente tem medo de perder. Mas a gente vai ver aí que isso não é legal e como resolver a situação. Porque isso é uma característica de insegurança. Então, se você não está se sentindo seguro com você mesmo, ou nesse relacionamento, ou no seu trabalho, ou nas coisas que você faz, você vai sentir ciúmes, vai sentir inveja, vai se comparar. Então, o caminho é esse, é estar seguro de si mesmo, para que isso não te domine, né? Algumas competições, eu coloquei aí, né? Eu coloquei essa imagem e lembrei, fala assim, tem um versículo na Bíblia que fala venci a carreira, né? Corri a corrida, não sei o que, venci a carreira, como que era, gente? Me ajuda aí a lembrar esse versículo. Cris, que está estudando teologia aí, me lembra esse versículo de venci a. Gente, me deu um branco, eu lembrei na hora, eu falei, eu vou anotar e acabei esquecendo de anotar. Mas essa ideia, né, que está lá na Bíblia de vencer a carreira, não é vencer à custa dos outros, não é que você vai vencer, os outros vão perder. É todo mundo vai vencer igual, tá todo mundo correndo, não importa quem chegou primeiro, quem chegou depois. Então, essa questão não é uma competição de que eu preciso correr, preciso chegar primeiro, eu preciso vencer, eu preciso ser o melhor, né? Isso é o que o mundo nos ensina, a ser melhor que o outro para poder vencer. Então, eu tô no jogo, se eu não ganhei, é porque o outro foi melhor que eu, aí eu choro, fico bravo, eu bato o pé, né? Nossa, não perdi, que raiva, né? E a Bíblia nos ensina que a paz consiste em ser liberto dessa necessidade de competir, de querer ganhar toda hora do outro, né? Por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus, né? Combati o bom combate, isso aí, Cris, 2 Timóteo, obrigada. Combati o bom combate, venci e tal, né? Mas não é combater de ficar batendo nos outros, não, né? Combati o bom combate, não, bati em todo mundo, venci, tô aqui, ganhei. Não, não é dessa forma. Então, o que Deus nos ensina é a confiar nele. Se você confiar nele, você vai vencer. E todos iremos vencer, né? Ninguém ganha se ganha sozinho. A gente precisa ganhar junto. Se um ganhou, o outro perdeu, todo mundo perdeu, né? Diria a Dilma. Brincadeira, gente. Ai, meu Deus, eu preciso parar com essas piadinhas, né? Deus nos abençoará se fizermos as coisas. Ai, combati bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Obrigada, Cris. Deus nos abençoará se fizermos as coisas da sua maneira. Então, primeiro que não adianta você sair correndo, desesperado, fazendo do seu jeito. Faz do jeito que Deus mandar você fazer. Deus mandar você fazer de um jeito, você faz. Que daí você vai vencer, entendeu? Minha filha ganhou um patins. E aí ela tem que se colocar um monte de coisa para poder andar com patins. Não é só botar o patins e sair andando. Ela tem que colocar o capacete, ela tem que colocar a cotoveleira, a joelheira, o negócio que protege a mão, tem que colocar um shortinho de espuma, aí tem que colocar a meia que vai até o joelho e tem que colocar o patins. Aí ela tá pronta para ir. Aí ela não quer, às vezes, colocar todos esses aparatos, aí ela quer só botar patins e sair feliz patinando com a filha. Se você não colocar essas coisas e cair, você vai se machucar. Por isso você tem que colocar, você está aprendendo. E aí, se você cair, você não se rala toda. Aí ela fica um pouco brava, mas porque ela ainda não experimentou cair do patins e se ralar toda, né? Por isso que às vezes ela fica brava. Se ela tivesse caído e se ralado toda, ela ia falar, ai, eu acho que é bom colocar uma joelheira aqui, né? Então, Deus fala pra gente, faz do meu jeito. Não,
vou fazer do meu, vou colocar nada de joelheira não, vou fazer do meu jeito. Aí o que que você faz? Se rala inteira. Então, se a gente fizer as coisas como Deus manda, leia aí depois Provérbios 3, 4. 3, 3, 4. Que você vai entender. Ciúme, inveja e comparação não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é um fruto da carne, não é fruto do Espírito, né? Aí fala, mas Deus fala que ele é ciumento. Não é nada disso, né? Que Deus tem ciúme, Deus tem, então, medo de perder você para quem? Para outros deuses? Para outras coisas? Não, não é isso. A questão de zelo ali está falando uma outra coisa. Que em outro momento a gente explica essa questão. Se você tem dúvida, coloca aí depois que a gente conversa sobre essa questão. Mas o ciúme de, eu vou perder, tenho que ficar olhando aquela pessoa, primeiro que não adianta. Quem, né, não quer estar perto de você, não vai querer estar perto de você. Se a pessoa quiser estar perto de você, ela vai estar perto de você. Entendeu? Você não precisa controlar isso, não precisa ficar o tempo todo vigiando os passos, né? É bom você estar atento para não ser enganado, mas não estar atento o tempo todo ali. Ai, meu Deus, será que tá me traindo? Ai, será que tá. Ai, sabe? Não. E nem inveja. Ai, o outro é melhor. Ai, nossa, eu sou ruim. Olha como ela tá bem. Ai, olha, e eu? Isso tem a ver com o Espírito Santo? Não, né? Então, pronto. Então, acabou isso aí na nossa vida. Que mentalidade de Cristo, mentalidade do Espírito Santo não tem nada a ver com essa mentalidade carnal de ciúmes, comparação e inveja. Tem uma nova mentalidade, um direcionamento aqui para mim, para você hoje. Ajuste a sua mente para ser feliz pelos outros. Quando eu jogo aqui com a Alice, eu jogo para valer, não jogo assim para deixar ela ganhar, porque eu quero que ela aprenda que tudo bem perder, que às vezes a gente perde mesmo, né? E aí eu falei para ela, olha, quando eu perder, eu vou falar parabéns, Alice, você ganhou. E vou abraçar, vou ficar feliz pela sua vitória. Quando eu ganhar, você vai fazer o mesmo por mim. Você vai falar parabéns, mamãe, e me abraçar. E ela faz isso, gente, é super bonitinho. Algumas pessoas já viram a gente jogar Uno, e aí eu tava, mais 4, mais 2, compra aí, tá, não sei o quê. Aí eu ganho, ganhei. Aí ela fica, parabéns, mamãe, me abraça. As pessoas ficam assim, ué, como é que você fez isso? As crianças choram quando perde. Eu falei, ensinei. Ensina que aprende. Eu ensinei ela e eu fiz também. Quando eu perco, eu não fico, perdi. Não, ó, parabéns, você ganhou. Você foi super 10, né? Vamos ficar felizes pelos outros, né? E confiar em Deus ao nosso respeito, que Deus também vai nos ajudar a vencer nos nossos momentos, né? E vai levar um tempo, né? A gente precisa ser persistente, mas quando essa mentalidade de ciúmes, de inveja, de comparação for destruído e substituída pela palavra de Deus, aí você vai estar caminhando para sair do deserto e entrar na terra prometida. Esse é o nosso foco, a gente entrar na terra prometida. E para entrar, a gente tem que deixar essas coisas para trás. Lembra? Deus falou, ó, tirem o pobre desse povo, tirem essa parte. Aí você entra. Sem isso, você não entra. Você quer permanecer no deserto, ou você quer ir para a terra prometida? O que você quer? Né? Decide aí agora e caminha. Mas eu não consigo. Consegue. A gente vai trabalhar nisso, é um processo, e a gente vai conseguir essa nova mentalidade com a ajuda do Espírito Santo. Lembra? O Espírito Santo está do seu lado, ele vai te ajudar. E aí chegamos no último capítulo do livro. Capítulo 25, mentalidade de deserto, número 10. Vou fazer do meu jeito, ou então não faço de jeito nenhum. Ok, a imagem do cachorrinho puxando a coleira. Eu tive um cachorro uma vez, toda vez que eu falava assim, acabou o passeio na pracinha, vamos voltar, ele deitava no chão assim, ó, e se esparramava todo. E eu falava, vamos, se esparramava, eu tinha que ir arrastando ele assim, ó, ele fingia de morto. Não vou, se não é do meu jeito, não vou de jeito nenhum. Eu vou ficar na pracinha. Mas acabou o tempo, preciso trabalhar. E ele, ó, assim, jogado na pracinha. Aí eu tinha que pegar ele no colo e levar o Benedito para casa, porque senão ou era arrastado, ou era no colo, ele não ia, de jeito nenhum. Teimosia, né? Teimosia, isso tem conserto, tem como educar. Tanto os cachorrinhos quanto a gente, né? O povo israelita clamava a Deus para tirar eles do problema.
Aí eles falavam, Deus me tirou do problema, eu prometo obedecer, eu prometo obedecer. Aí as coisas melhoravam, o que eles faziam? Voltava a ser rebelde, voltava a errar de novo. Será que a gente quer ser igual ao povo israelita? Às vezes a gente mas a gente não quer mais ser, né? A gente quer quebrar esse ciclo e ter uma nova mentalidade. Então a gente tem que fazer o quê? Abrir mão da nossa própria vontade, ser mais flexíveis, sermos ensináveis, ter um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? Ou você acha que você sabe de tudo e tem que ser tudo do seu jeito? E aí? Deus só quer nos usar se a gente for flexível e ensinável. Deus quer nos ensinar. Ele quer mostrar pra gente um novo caminho, uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver. E aí, a gente só pode, Deus só vai nos usar, a gente só vai poder ser usado se a gente tiver esse coração ensinável. Às vezes, a gente não quer fazer o que Deus manda. Deus fala, faz isso, a gente não faz, e aí o que a gente faz? A gente quer compensar o erro. No livro, nessa parte aí, ela fala sobre Saul, que Saul fazia isso. Saul era bem espertinho, né? Ele falava, eu vou desobedecer aqui, mas depois eu compenso. Depois eu faço um monte de sacrifício aqui. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou pegar o maior boi que eu tenho, o mais bonito, e aí eu vou sacrificar. Aí chegou lá o profeta e falou, não é assim não, meu filho, melhor obedecer do que sacrificar. É conhecido esse versículo, é dessa passagem aí. Melhor obedecer do que sacrificar. Você vai obedecer, aí você não precisa sacrificar, entendeu? Aí não, o que você quer? Quer desobedecer, depois sacrificar. Deus não quer isso de você não, meu filho. Aí o que aconteceu com Saul no final? Ele deixou de ser rei. Deus tirou o reinado dele, só isso. Fala, já que você não quer obedecer, você só quer ficar compensando o seu erro, eu vou errar, eu compenso, eu erro, compenso, né? Eu vou, sei lá, mentir pra minha amiga, não sei o que, aí eu vou lá e dou um buquê de flor pra ela. Se você fosse minha amiga, o que você ia achar disso? Você ia falar, bonito, né? Eu sou assim. Já aconteceu no meu passado lá, a pessoa errava comigo, me tratava mal, depois me dava um buquê de flor. Eu queria catar aquele buquê de flor e dar na cara da pessoa. Que buquê de flor, meu filho? Eu quero que você me trate bem, não quero buquê de flor coisa nenhuma, entendeu? Não quero que você compense seu erro, quero que você não pare de errar comigo, né? Faz sentido? Então é a mesma coisa com Deus. Sua decisão impacta. Se você é pai, se você é mãe, isso aqui mais perigoso ainda. Se você não é perigoso também. Mas pai e mãe têm uma responsabilidade imensa diante disso. Porque a nossa decisão de obedecer a Deus afeta outras pessoas positivamente. Mas quando a gente decide desobedecer, ela afeta também, mas de forma negativa. Então, a gente tem essa responsabilidade, que a nossa obediência ou desobediência, muitas vezes, só não causa consequência para nós, mas ela gera um tsunami de consequências e vai pegando quem estiver perto. E a obediência, porque a obediência é uma coisa de longo alcance. Então, se você faz e obedece a Deus, você pode ter certeza que isso vai ter um longo alcance, por mais que você não veja, que você não enxergue. As pessoas estão te vendo, as pessoas estão te enxergando, as pessoas estão te observando. Aí eu lembrei de algo que aconteceu, foi muito assim, doido assim, na minha vida, muitos e muitos anos atrás, isso já faz muito tempo mesmo. Eu trabalhava pegando ônibus lá no centro. Eu fazia baldeação, assim, pegava o ônibus, parava, pegava outro ônibus, ia para não sei aonde, pegava o ônibus, ia para todo lado de ônibus. E aí eu tava numa desses pontos de ônibus esperando, chegou um bêbado, um pedinte, né, do meu lado. E ele lá, moça, não sei o quê, eu dava super atenção para ele. Conversando assim, e aí, tudo bom, não sei o quê, tava, comecei a falar de Deus pra ele, falei, filho, você vai na igreja? Ele, você tem dinheiro, não sei o quê, eu falei, eu vou ver, mas você vai na igreja? Você precisa ir na igreja, precisa mudar de vida, olha aí o jeito que você tá, você conhecer Deus, você vai mudar de vida, você vai parar de beber, vai conseguir um emprego, comecei a falar umas coisas assim pra ele, né, e eu achando que eu tava sozinha ali no ponto de ônibus, que ninguém tava me observando, nem me vendo, eu não tava fazendo isso porque eu achava que tinha alguém me vendo, eu ainda sou assim, vou bater no pau. Aí eu abri minha bolsa para procurar dinheiro e caiu, eu não sei se era 10 reais, 20 reais, não sei o que, eu sei que ele pegou do chão e fez assim, uhul, é meu.
Aí dei risada e falei, ai, tá bom, pode pegar, mas não é pra você comprar bebida, hein? É pra você comprar alguma coisa pra você comer. Você entendeu? Ele, não, tá bom, não sei o que, saiu. De repente, passou umas semanas, veio meu pai e a esposa dele, né, minha tia, fala assim, é, nossa, uma moça contou um testemunho lá na igreja sobre você. Eu falei, quê? Como assim? Ela falou, nossa, ela falou sobre o seu coração, sobre você evangelizar, sobre o seu amor com as pessoas, e aquilo emocionou ela de um jeito. Eu falei, mas onde que aconteceu? Onde ela estava? Ela estava nesse ponto de ônibus. Ela estava te vendo de longe, ela viu tudo que você fez e foi lá contar o testemunho de como isso impactou a vida dela. Gente, falei, não é possível uma coisa dessa, eu não sabia que ela estava lá e tal, né, enfim. E eu impactei positivamente uma pessoa, mas eu tenho certeza que na minha vida, eu impactei negativamente muitas pessoas também, né, por meu jeito de falar, principalmente na época que eu estava longe dos caminhos do Senhor, fazia um monte de coisa errada, as pessoas me observavam, e eu impactei negativamente também, né, às vezes a pessoa olha e fala assim, ah lá, ela fazendo aquilo, bebendo, toda feliz, vou fazer também. Impactei negativamente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões, com a forma como a gente vive, porque o que a gente vive dá exemplo para as outras pessoas. Pode ser um exemplo bom ou um exemplo ruim. Vamos lá, seguindo aqui com o que a Joyce Meyer traz nas páginas 260 e 261. Achei bem importante trazer esses dois trechinhos que falaram muito no meu coração. As pessoas que vivem na vaidade da sua própria mente não apenas destroem a si mesmas, mas muito frequentemente trazem destruição aos outros à sua volta. É a minha mais sincera oração que este livro o ajude a lançar fora as imaginações e cada coisa elevada e altiva que se exalta contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Olha que coisa linda que ela traz aqui. E é o meu desejo também. Minha mais sincera oração é que você que está me ouvindo, que está aqui participando desse encontro comigo, é que todo esse conhecimento, todos esses 25 capítulos que nós destrinchamos aqui nesses 10 encontros, ajude vocês a lançar fora tudo que vá contra o conhecimento de Deus. E que você traga todos os seus pensamentos cativos à obediência de Jesus Cristo. Essa é a minha oração para vocês. E eu quero encerrar aqui fazendo uma oração para que Deus alcance vocês aí onde vocês estão me ouvindo, e que vocês sejam alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, obrigada, Deus, por ter até aqui me acompanhado e trazido tantas verdades ao nosso coração. Obrigada pela transformação que o Senhor gerou em mim, pela transformação que o Senhor tem gerado nessas pessoas que estão participando aqui, Senhor Deus, desse estudo desse livro, Pai. Que o Senhor traga nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo, que nós possamos mudar a nossa mentalidade. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, ajuda todas essas pessoas que estão aqui, Pai, para que elas consigam quebrar esse ciclo e iniciar um novo ciclo com uma nova mentalidade, alinhada à tua palavra. Esse é o nosso sincero desejo, a nossa sincera oração, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal? Vou encerrar aqui a gravação. Obrigada e fiquem atentos aí aos próximos estudos do livro. Esse foi o nosso último encontro do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Leiam quem não leu. Beijo, fiquem com Deus.